Se você puder abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, vai ser importante. Livro de Gênesis. Deixa lá aberto no capítulo de número 2. Nós vamos dar início então a esse processo do tema que nós vamos apresentar, que é escolha ser filho. Escolha ser filho. Esse é um tema muito importante porque se nós olharmos para o mundo de hoje, a falta do pai dentro de uma casa gera um reflexo muito triste. Está estampado em nossa cara. A gente lê isso nos jornais, a gente vê isso nos jornais, a gente ouve isso próximo de nossas casas, né, familiares nossos. Qual é o resultado de uma infância, de uma juventude sem a presença paterna? E não somente isso, mas o resultado também de uma criação, de uma família, casa construída, plano, projeto de Deus, sem a presença da mãe também. Mas em especial eu quero que você aprenda algo muito importante hoje, para a gente dar início assim, nessa caminhada que nós teremos adiante. Que a primeira coisa que eu e você temos que compreender é que nós nascemos com um propósito único, que é ter um encontro com o Pai. Você nasceu com um propósito único de ter um encontro com o Pai. Você muito bem vai me dizer que é óbvio que quando você teve o seu filho, a sua filha, qual foi a primeira pessoa que ele se encontrou? Qual foi o primeiro abraço que ele recebeu? A quem ele acolheu? Alguém pode me dizer? Se não o pai e a mãe? Sim ou não? E por mais irônico que seja, como diz os filósofos, que a vida ela é isso, né? Ela é difícil. Não é à toa que você nasce já apanhando e chorando, né? Mas a verdade é que o nosso primeiro encontro é com o pai e é com a mãe. É receber essa acolhida, esse amor. Dizem que quando uma criança nasce, um recém-nascido, ela já conhece a mãe, parece que quando ela se agarra aos braços da mãe, elas param de chorar. É algo que a criação é Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis, capítulo de número 2. E a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, em nome de Jesus, é que você foi criado, programado, você nasceu para ter o encontro com o Pai. Esse é o chamado que nós temos, ter o encontro com o Pai. Então, se você puder se colocar de pé junto comigo, Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7, vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. Assim, ele se tornou um ser vivo. Pule até o verso de número 18, que vai dizer o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Veja que no verso de número 18, Deus sente que o homem precisa de uma companheira, mas ele só dá a companheira depois que o homem escolhe os nomes de cada coisa, porque se dependesse da mulher, misericórdia, isso ia demorar. Uma ironia. Aí depois então de escolher o nome, aí sim volta-se ao ponto crucial, que então Deus no verso de número 21 vai dizer que então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e o trouxe ao homem.
verso 23, finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Feche seus olhos, Senhor, fale conosco, que a Tua palavra traga revelação às nossas vidas e que em nome de Jesus, o Teu Espírito possa colocar sobre nós agora esse sentimento de que nós fomos criados para termos um encontro com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, os santos dizem amém. Pode se assentar, por favor? Irmãos, com todo respeito a todos os animais criados, com todo respeito às coisas mais belas, às paisagens mais lindas, seja a nossa praia de Copacabana, seja as grandes montanhas da Suíça, seja como for, a maior beleza de todas, com todo respeito a toda a criação de Deus, mas nós somos mais especiais. Nós somos a criação mais bonita e a mais diferente de todas as outras. Eu digo isso porque a Bíblia nos ensina que quando Deus vai criando, Ele dá uma palavra e assim passa a existir. Mas cada um de nós temos o prazer de poder dizer que a nossa criação foi diferente. Deus não falou, haja o homem ou haja a mulher. Deus desceu, pegou da lama e formou o homem, a sua imagem e semelhança. A nossa criação tem um toque diferente, tem um carinho diferente, tem um olhar diferente. Por isso que eu digo que nós, homens e mulheres, somos a criação mais bela de todas. O nosso Pai nos formou de uma forma especial. Por isso que quando nós nos deparamos com as coisas que nos encantam, a gente fica admirado. E a gente acha que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Quando na verdade, nós esquecemos de olhar para nós mesmos e dizermos: eu fui criado totalmente diferente desse lindo mar de Copacabana. Deus falou e o mar se fez. Mas quando Ele fez a mim, Ele desceu, Ele moldou, Ele construiu com um detalhe diferente. Isso é cuidado, isso é amor, isso é algo especial. Você é a coisa mais bela que Deus já criou. Por isso que eu quero que vocês, essa maravilhosa manhã, entendam que nós fomos criados unicamente para termos um encontro com o Pai. E quando nós olhamos Deus formando Adão, o toque, o detalhe mostra quão importante nós somos para Deus. Não é à toa que nós aprendemos em João que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. De uma tal maneira, é a criação dEle, é algo especial. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E essa revelação deveria mudar a nossa forma de olhar para nós. Essa verdade deveria mudar a nossa interpretação da nossa existência, da maneira como você se vê, da maneira como você se enxerga. Quem gosta de flores aqui? Levanta sua mão. Flores é maravilhoso. As flores são lindas. Ela traz cor ao ambiente, traz vida. Mas da orquídea, que eu acho uma das flores mais lindas de todas, eu sei que nós, quando nós chegamos no ambiente, nós trazemos muito mais vida do que uma orquídea pode trazer. Nós trazemos muito mais beleza do que uma planta linda pode trazer. Nós trazemos a imagem e semelhança do Senhor. Nós trazemos algo único. E às vezes a gente coloca flores para colorir uma casa que está em trevas ou algo que está vivendo uma tristeza, mas se a gente olhasse como Deus nos criou, a gente ia entender que nós somos muito mais belos do que uma pequena flor. Deus mesmo vai dizer para nós: vocês realmente acham que o que é mais valioso, você ou um animal? Você realmente acha que o animal é mais valioso do que você? Você é precioso demais para Deus. Talvez a gente fique pensando que a maneira que nós olhamos as coisas fazer uma pergunta. Alguém aqui já foi no Pão de Açúcar? No bondinho do Pão de Açúcar? Eu confesso que eu tenho pavor de altura. Eu não tenho medo, tenho pavor. Pavor. Eu, quando vou para o bondinho, eu ponho uma calça marrom. Vai que, né? Misericórdia.
Mas veja bem, eu tenho pavor de altura, tenho muito medo. E eu fui levar minha esposa para lá, e eu fiquei, meu irmão, num desespero, um pavor. Segurei ao poste ali, tenso. E por mais que ela estivesse ao meu lado, eu sempre vou preferir a terra firme, né? Quando você pega um voo, eu acho que quando você pisa, você dá uma aliviada, né? Você fica, graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando fui ao bondinho e minha esposa ao meu lado, por mais que eu tivesse, e eu tenho assim medo de altura, ao lado dela eu me senti um pouco mais seguro. O que eu quero dizer com isso? É que por mais que eu ame o plano onde eu possa me segurar, eu sei que quando estou no alto, eu sei quando pego um voo, eu sei quando você viaja, a pessoa que está ao seu lado consegue te trazer tanta segurança quanto a terra firme que a gente está pisando. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou dizendo. Quando um filho tem medo, mas quando você está próximo, parece que o filho se sente mais seguro. Então o pai, a criação, a pessoa da mãe, a pessoa do pai, consegue trazer uma segurança, tanto quanto a terra firme para mim, diante da altura, que eu morro de medo. Alguns têm medo do mar, têm medo de viajar num cruzeiro, porque eu tenho pavor, não sei nadar, eu entro no desespero. Mas se você tiver com a pessoa que te traz essa segurança, você até encara esse medo. É ou não é verdade? Porque quando nós fomos criados para que eu e você sejamos a pessoa que traga segurança ao outro. Por quê? Porque eu encontro no outro, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, nos pais, uma segurança que só nós podemos dar. Só nós podemos dar. Por quê? Porque nós somos criação de Deus. Vocês mulheres que já ouviram aquela cantada, seja do seu marido, e assim eu espero, nossa, você está vendo aquela lua, ela é linda, mas não é tão linda quanto você. Ah, meus olhos se derretem, meu Deus. Por mais que seja algo que te traga um alívio, o que ele está falando é uma pura verdade. A lua foi uma criação que Deus fez com a sua palavra, mas você foi moldado pelo Senhor. Você tem um toque especial. Você é lindo, você é linda, você é especial para o Senhor. Você foi feito com carinho, você teve um toque diferenciado. Então, irmão, nós temos que parar de procurar aprovação de outras pessoas, quando a criação está dizendo, você é especial para Deus. Você é único para o Senhor, você é única para o Senhor. E tem gente que vive nessa dependência. Eu não sei se eu sou assim, eu não sei se eu me sinto bonito, eu não sei. Você tem um toque diferente de toda a criação, de tudo que foi criado nos céus e na terra. Você foi o único e a única que Deus desceu e fez algo especial. Você é amado pelo Senhor, e você precisa entender isso urgentemente. E o mundo vai sempre dizer, olha, você não é isso tudo. Pessoas vão dizer que você não é tão importante, você não é tão significativo, mas tem uma canção que eu nunca me esqueci por um momento especial na minha vida em relação a alguém, uma canção que no meio de um culto, quando foi entoada, eu vi várias pessoas chorando. E essa canção, ela nos coloca nesse lugar de que a gente compreende quão especial nós somos. Não vou cantar, mas eu vou dizer, e eu sei que vocês vão me acompanhar. A canção diz, quero que valorize o que você tem. Como é que é? Você é alguém tão importante. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse seu complexo, dizendo às vezes... Fala para o seu lado, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está onde? Vamos lá? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
Daí você pode então perceber o importante em você. Por isso levante. Você tem o valor. Diga a pessoa ao seu lado assim: você é valioso, você é valiosa para Deus. É isso. Nós somos valiosos para o Senhor. E quando a gente olha a criação, o que a gente vê? A gente vê um pai criando o seu filho. Foi o amor do pai que trouxe Adão à vida. Foi esse amor, esse sentimento único que trouxe a existência. E aí eu gostaria que vocês fizessem um exercício comigo. Imagina Adão acordando. Qual a primeira voz que ele ouve? A voz do pai. Qual a primeira pessoa que ele vê? Ele vê o pai. Qual o primeiro toque que ele recebe? Ele recebe o toque do pai. E ali ele não foi criado bebê, ele já foi criado um homem. Mas essa é a sensação que o filho tem para contigo. O primeiro toque é o seu. Aquele toque que ele conhece, aquela voz que ele ouve. Recentemente eu vi um vídeo que eu achei fascinante de um pai que cantava sempre a mesma música quando o filho estava na barriga. E quando o filho nasceu, ele gravou um vídeo que quando ele cantava a música, parece que o bebê abriu um sorriso, porque ele reconheceu aquela voz, ele reconheceu aquela música. Isso é fascinante, isso é criação. Primeira experiência de Adão foi com o pai. A primeira emoção que ele teve foi com o amor do Deus que é o Pai. Eu não sei você, irmão, mas quando eu me deparo com esse fato, eu percebo unicamente que eu fui criado para ter um encontro com o Pai através do Espírito Santo. Nós fomos criados para ter um encontro com o Pai. E nossa existência precisa disso, nosso ser precisa disso. Nós precisamos de um encontro com o Pai. Tem um texto que eu gosto muito, é o texto, a história de Jacó. Jacó achou que talvez na mulher que ele tanto desejava, ele conseguiria se sentir satisfeito, completo, único, vivo de novo. E aí quando ele então assim o alcança, ele passa a ter um filho. E aquele filho faz com que ele se sinta completo e vivo de novo. Mas o filho é afastado dele, tem outro filho. E aí ele coloca nesse sentimento, todo esse sentimento de tristeza, de solidão, nesse filho Benjamim. E mais uma vez ele cria essa expectativa de novo. Eternamente nós homens, em especial falando para os homens, nós queremos sempre nos sentir completos e nós buscamos isso em tudo que aparecer, talvez na virilidade, talvez com o sexo, talvez com o prazer das coisas materiais. Nós queremos que algo preencha esse vazio. Eu já falo tanto sobre isso, não quero me prolongar, mas esse sentimento é porque nós não entendemos que nós vamos nos sentir plenos unicamente com o Pai. Se você pegar, eu me lembro de um vídeo que achei fascinante, fizeram uma pesquisa com os pais, com as crianças, com uma família, melhor dizendo, e sentaram com os pais e perguntaram aos pais: com quem você gostaria de jantar? E aí a mãe dizia: eu quero jantar com o Brad Pitt. E o marido do lado: eu quero jantar com a esposa do Brad Pitt, né? Eu quero jantar com o presidente. Nossa, para mim, uau, seria fascinante jantar com o presidente. E o homem diria: não, quero jantar com o Cristiano Ronaldo. Pô, vai ser uma coisa incrível. E aí perguntaram para os filhos desses pais: com quem vocês gostariam de jantar? E eles disseram: eu gostaria de jantar com meu pai, que nunca está à mesa. Eu gostaria de jantar com a minha mãe, que ela esteja mais atenta comigo. Você vê como que são as coisas, né? A presença do pai satisfaz qualquer coisa para um filho. Nós que somos filhos, é uma verdade. Sentar com o pai e com a mãe é uma das coisas mais prazerosas para um filho.
E por mais que a adolescência chegue e a gente quer essa independência ou a dizer que não precisamos do pai e da mãe, quando a gente vai vendo nossos pais envelhecerem, o que a gente faz? A gente quer dar tudo para os nossos pais. A gente quer dar o melhor para os nossos pais. Porque a gente se lembra que teve uma fase que a gente não esteve com ele, porque em algum momento da vida a gente compreendeu que nós queríamos viver a nossa vida. Mas quando a gente passa a ter filho, a gente entende o sentimento dos nossos pais. Porque é só sendo pai para entender o seu pai, não é verdade? Só sendo mãe para entender a sua mãe. E a gente começa a compreender as coisas de uma outra maneira e a gente valoriza mais a nossa mãe e o nosso pai. Porque quando a gente vê o nosso filho tratando a gente de uma maneira e a gente sente mal, a gente pensa, poxa, eu também fiz isso com meu pai e com a minha mãe. E a gente corre para tentar reorganizar as coisas. A gente precisa de um encontro com o pai, sentar com o pai, receber do pai aquele valor que só ele vai dar para nós. Somente um pai, somente a mãe vai dar o valor correto para nós. A gente pode chegar diante do nosso pai triste, com a cara feia, e nosso pai vai olhar para a gente e vai dizer, nossa, você é muito especial para mim. Vou dar o exemplo do Miguel aqui. Miguel, talvez aqui com o pai aqui presente, pode acordar com a cara toda amassada, mas talvez o pastor Mazinho vai falar, filho, você está lindo. Talvez você, mãe, a mãe está rindo já, porque é verdade. A gente sabe que isso faz parte. Pode estar com um bafo todo atrasado, mas para a gente é muito especial. E por que eu digo que todo ser necessita do encontro com o Pai? Porque cada vez que eu entendo que eu nasci para ter um encontro com o Pai, para ter um contato com o Pai, eu me sinto valorizado. Eu me sinto valorizado. Cada vez que eu escolho não ir para o meu Pai, eu sou tomado de incertezas, eu sou tomado de dúvida. Não é à toa que o Pai é aquele com o qual nós procuramos conselhos, direcionamentos da vida, para onde nós vamos, o que faremos. Nós queremos uma opinião do Pai, porque nós entendemos que Ele vai dar aquela palavra certeira para nós. E o que acontece quando eu não procuro o Pai, que é o nosso Deus? Eu me sinto inseguro da vida, eu me sinto incerto. Eu começo a entrar em crises existenciais. Por quê? Porque eu não fui ao encontro com o Pai. E aí, quando eu paro para olhar isso, eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que eu procuro o Pai, eu saio edificado. Toda vez que eu vou ler a palavra, orar, ouvir uma canção, vir à igreja, ter um encontro com o Pai, eu saio de lá edificado. Porque é o Pai que dá o direcionamento para nós. Vou fazer uma pergunta para vocês: quantas vezes vocês, em dúvidas, foram conversar com seu pai, com a sua mãe, e você saiu dali mais certo do que você queria? Quantos já sentiram isso? Todos nós. Eu quero dizer que se você for ao colo do Senhor, ao pé do Senhor, abraçar o Senhor, o nosso Pai, você pode ter certeza que você vai sair dali tão certo quanto o dia de amanhã, que você vai prosperar, que Deus vai te abençoar, porque é o Pai que provê as coisas para nós. Por fim, eu quero entrar no segundo texto, que é o verso 18 ao 22, em que a mulher também foi criada e foi feita com a mesma expectativa de Adão. Em que a mulher, que é totalmente diferente da criação de Adão, porque a mulher é criada com uma perfeição que nós homens nunca vamos ter. Enquanto o homem é criado do pó da terra, a mulher é criada daquilo que já estava pronto, daquilo que Deus concluiu, que era lindo. Mas Deus pegou algo sobre o homem e criou algo muito maior, muito mais belo. Agora, depois de eu evacionar bastante as mulheres, vou dar continuidade ao texto. Bom, diferente de Adão, então, a mulher foi criada, e uma coisa que é interessante é que a Bíblia diz que Deus trouxe Eva. O primeiro encontro de Eva não foi com Adão, foi com Deus. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus cria a mulher, depois Ele a leva para Adão. Depois Ele leva para Adão. E aí, quem está comigo na classe de Bíblia, isso é uma observação importantíssima. Como diz o verso de número 22, dessa costela o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. Deus primeiro a criou para ter um encontro com Ele, para depois levar ele ao Pai, e ao Adão. E isso aqui é algo importantíssimo. Isso é algo importantíssimo, porque a primeira emoção de Eva foi receber esse amor do Pai. A primeira coisa que Eva viu e contemplou foi o Pai. O primeiro toque que Eva recebeu foi do Pai. E depois ela foi apresentada ao seu marido. A primeira experiência que ela teve foi com o Pai, do que é ver, do que é tocar, do que é ouvir.
E a gente começa a olhar para esse texto e me chama muita atenção é que quando o homem se deparou com aquela mulher, e eu gosto muito da minha versão, que ele vai dizer o seguinte: finalmente, ou glória a Deus, que maravilha, que coisa bela que o Senhor colocou sobre mim. Existem muitas mulheres que querem receber elogios, existem muitas mulheres que querem se sentir amadas e preciosas, mas o que faz Adão chamar aquela mulher de maravilhosa foi o fato dela primeiro ter tido encontro com o pai, para depois ter tido encontro com ele. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Quando a gente vê mulheres como a mulher samaritana buscando em homens aprovações que somente o pai vai dar para você. Somente o pai vai dar a você. Não é aprovação de homem, primeira aprovação de Deus, porque foi Deus que criou a primeira mulher. E quando eu me deparo com isso, eu sou tomado de uma verdade. Quando eu olho, abro meus olhos e vejo o mundo de hoje, existem muitas mulheres desesperadas por um elogio, porque não foi ao encontro do pai. Assim como o homem se perde porque não vai ao encontro do pai, assim mulheres também se perdem porque vão ao encontro do pai. Eu tenho para comigo que a minha filha nunca vai ficar com o coração derretido com qualquer elogio, porque primeiro na casa dela eu vou ser o primeiro a elogiá-la. Vou sempre falar: mulher, você é linda, você é maravilhosa. Eu preciso que ela entenda o valor que ela tem, e ela vai receber disso do pai, para que ela se valorize. O pai que não elogia o filho, primeiro o cara que passa na rua e assoviar, ela vai se sentir especial. Por quê? Porque ela não tem esse elogio dentro de casa. Ela não é valorizada dentro de casa. Ela não é reconhecida, sempre acusada disso, acusada daquilo, é isso e aquilo, não tem elogios para dentro de casa. O primeiro que aparecer vai ser isso. Se vocês muito bem sabem que quando a gente olha para o texto, eu não vou nem usar exemplos nossos aqui de hoje, mas eu vou usar o texto bíblico, que eu acho que vai ser mais fácil. Quando você olha a mulher samaritana, o que ela faz? Ela procura em homens a satisfação de se sentir desejada, de se sentir especial. Então é um casamento atrás do outro, casamento atrás do outro, casamento atrás do outro, querendo se sentir valorizada. Por isso que na criação Deus primeiro fez a mulher para ele, para que a mulher tenha uma experiência com ele, para depois ela ter uma experiência com o homem. Então se você, mulher, não se depara no espelho como criação de Deus, minha querida, você nunca vai ser elogiada da maneira que deve ser elogiada. Porque quando Adão se depara com aquela mulher, ele fala assim: finalmente está uma mulher perfeita. Provérbios vai dizer para nós sobre a mulher sábia, a mulher que edifica o lar. E o que ela faz? São detalhes que são apresentados a nós, que falam a respeito de uma mulher que vive uma vida com Deus, que é uma mulher que teme ao Senhor. O que vai fazer da minha esposa uma mulher maravilhosa é o fato dela ter uma vida com Deus. O que vai fazer do meu marido um homem maravilhoso é o fato dele ter uma vida primeiro com Deus. Uma intimidade com Deus vai me tornar um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Primeiro um encontro com o pai, para depois eu servir e ter a minha existência para com o outro, com a família. E aí, eu não quero me prolongar aqui, mas eu acho fascinante que quando a gente olha para a nossa esposa, eu não sei se vocês fazem disso, eu não sei se você é o tipo do homem que anda numa loja, vê um vestido e fala: minha esposa vai ficar linda nesse vestido. Eu vou comprar essa roupa porque minha esposa vai ficar maravilhosa nesse vestido. Eu quero dar o melhor porque ela vai ficar perfeita nesse vestido. Se vocês perguntarem para minha esposa, muitas roupas que ela usa, sou eu que presenteei. E falo isso com orgulho, porque eu aprendi uma coisa muito importante. Eu sempre tive medo de casar. Isso aí, eu morria de medo. Mas eu aprendi uma coisa fascinante, que eu preciso colocar na cabeça da minha esposa que antes dela ser minha esposa, antes dela ser alguém, ela é filha de Deus, amada por Deus. E eu preciso que ela se veja no espelho como alguém que é maravilhosa primeiro para Deus, depois para mim. Eu preciso que na cabeça dela, ela sinta que essa insegurança que toda mulher tem, ela se completa primeiro em Deus. Valorize quem você é em Deus. Que as inseguranças que nos cercam, elas vão indo embora. Porque quando eu sei quem eu sou diante de Deus, eu valorizo quem eu sou. Para de viver com esse complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. Você tem um valor especial diante dos olhos de Deus.
E aí, quando eu coloco toda a minha expectativa de beleza, a Elisânia sabe que se ela se sente segura, ela vem até mim e eu falo, mulher, você está maravilhosa. Por quê? Porque eu quero que ela entenda que ela é perfeita quando está em Deus. Quando não está, é só Jesus na causa. Misericórdia. Qualquer mulher que não está em Deus, só Jesus na causa. Assim como, se o homem também não estiver em Deus, só Jesus na causa. É por isso que Deus faz o homem primeiro tem um contato com ele, para depois ter o contato com a mulher. Primeiro, quando Deus faz a mulher, para que ela tenha um contato com ele, para depois que tenha um contato para com o homem. Então você foi criado, primeiro, não para casar primeiro, você foi criado para ter um encontro com Deus. Casamento é fruto de Deus, Deus quer que você construa uma família, mas nunca se esqueça, você foi criado para ter um encontro com o Pai. E eu tenho para mim, irmãos, que nós precisamos nos achegar mais ao Pai, ressignificar a nossa imagem. Você, mulher, é preciosa aos olhos de Deus, você é valiosa aos olhos de Deus, e a gente tem que parar, mulheres, tem que parar de viver esperando em homens palavras que é Deus que vai trazer para você. É Deus. É claro que o marido ajuda, né? Misericórdia, o homem tem que tomar vergonha na cara. Mas é Deus que traz essa perspectiva. É Deus. Deus é aquele que vai olhar para a gente e vai dizer, filho, você é lindo. Parece que um carro amassou a cara dele, mas para a mãe e para o pai, é lindo demais. Por quê? Porque é fruto desse amor. Para Deus nós somos maravilhosos, nós somos lindos, nós somos criação de Deus. Fala para o seu lado assim, você é especial para Deus. Agora, voltando ao texto, nessa criação, Adão e Eva receberam um espírito que confirmam que eles são filhos de Deus. E nós também recebemos o mesmo espírito. Só que, durante a vida, quando a gente analisa as coisas, nós começamos a nos perguntar, mas será que todos são filhos de Deus? Como diz o pastor Mazinho na quinta-feira, sim, todos somos filhos de Deus. O sopro de vida está em cada um de nós. Mas aí talvez venha o segundo questionamento. Mas olhando para o mundo de hoje, nós somos um mundo em que nós somos órfãos ou de fato nós somos filhos? Se a gente olhar para a violência de hoje, se a gente olhar para as atrocidades que a televisão nos apresenta, será que nós vivemos um mundo, será que as pessoas vivem como se fossem órfãos? Ou como se fossem filhos? Porque um bom pai educa, um bom pai direciona. Mas quando a gente olha um cara que mata, um cara que abusa, uma mulher que mata filho, uma mulher que mata o marido, homens que usurpam da mulher, e assim a gente vai longe, parece que tem alguma coisa errada. Parece que alguém não está se encontrando com o pai. Mas para ficar mais claro, foi descoberto algo incrível num zoológico, num espaço esqueci o nome aqui agora, de preservação. Algo incrível, eu quero usar esse exemplo para vocês. Eu acho que eu já falei para algumas pessoas que eu achei isso fascinante, mas deixa eu expor aqui no altar. Num país do continente africano, em um espaço, eu acho que foi na África do Sul, em um território de preservação, foi observado que os elefantes jovens estavam se procriando demais. Muitos elefantes, muitos. E eles começaram a ficar muito preocupados. Eles falaram, olha, esses elefantes jovens estão com a testosterona, a flor da pele, e não estão aguentando, estão engravidando todas as... Tá surreal, a gente precisa separar esses elefantes, senão vai dar um problema aqui. E eles fizeram o seguinte, pegaram os elefantes jovens, flor da pele, com os hormônios explodindo, e colocaram eles junto com os hipopótamos. E lá deixaram eles lá, para diminuir a procriação dos elefantes, para dar uma tranquilizada, porque mexe com todo o ecossistema e vai longe. E um belo dia eles começaram a ver que os hipopótamos estavam morrendo. E não morreram de doença, mas eles tinham sido atacados. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Então eles colocaram câmeras, Carlão, para tentar entender o que estava acontecendo, e eles descobriram que os elefantes estavam matando os hipopótamos. Os elefantes que foram separados do pai e da mãe estavam matando os hipopótamos. Eles entraram numa crise, eles não sabiam o que fazer.
e chamaram um cientista para tentar dar uma direção. E aí eles tiveram a seguinte ideia: pega os elefantes machos, os mais velhos, e coloca eles também no mesmo espaço que os elefantes jovens estão. E adivinha? Os hipopótamos pararam de morrer. Você entende o que acontece quando um jovem é órfão? Quando você não tem o ensinamento de um pai? Quando você não tem a presença de um pai? Porque os elefantes começaram a voltar a ser elefantes, porque agora existia um exemplo para seguir. Isso tem a ver com família. Isso tem a ver com existência. Apresentei uma pesquisa da Fiesp, eu acho, não lembro aqui, da faculdade lá em São Paulo, lá no Café com Bíblia, dizendo que foi feita uma pesquisa no Rio Grande do Sul em que 75% dos presidiários não têm a criação do seu pai na sua adolescência. 75% dos presidiários não tiveram a presença do pai. Se nós olharmos para o mundo hoje, vocês vão ver qual é o resultado de um filho órfão. Olha para o mundo que a gente vive, onde roubar se tornou algo comum, onde mentir se tornou algo comum, onde a voz daquele pai que diz não faça isso, sumiu. E a mãe, com o seu amor grandioso, tenta, mas o filho não tem que ter a presença de um pai ali para dizer, está errado, está errado. E apesar de, infelizmente, alguns pais agora, por causa do feminismo, não ter mais a palavra não ter mais a palavra final, também continua gerando problema, porque o pai está ali para direcionar. Isso aqui é família. Quando Deus constrói, quando Deus cria Adão e Eva, logo no verso adiante, ele vai dizer para nós o seguinte, olha, que, verso 24, por isso o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Não se cria um só sem o papel do pai. O pai tem que estar presente na criação da criança. Mas, pastor, a separação, a gente entende isso. A gente entende o que acontece quando o pai não está presente. Então, que a mulher tome a responsabilidade de dizer o não. E assim muitas fazem muito bem. Mas assim como os elefantes sem o pai, eles entraram numa crise e eles começaram a matar hipopótamos. Eu não quero que você me ache, seja lá como for a mentalidade que eles apresentam, ou machista, ou arcaico, ou patriarcal, eu realmente não me importo com o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que na construção de uma família é pai e mãe. Eu aprendi assim, vou continuar assim e vou continuar pensando assim. E eu não me importo se pensam diferente. Eu não me importo se alguém fez, onde a mãe pode escolher que tipo de filho quer ter para criar sozinho, porque esse é o conceito feminista, dizer que você não precisa mais do pai. Isso não é bíblico. A criação é pai e mãe juntas. E apesar de eu ter 32 anos, eu continuo pensando assim, quero morrer pensando assim, e eu quero ensinar meus filhos a pensar assim, porque uma família se constrói assim. Um filho, outra pesquisa, isso aqui é triste, mas é uma verdade. Filhos que os pais separam são propícios a também separarem. Eu acho que se vocês olharem para a história de pessoas próximas, eu acho que vai ficar bem claro isso. Eu nem preciso apresentar números para vocês, isso aí infelizmente é nítido. Porque o que o pai pensa? Vocês que... Elma, vou pegar você, não que você seja pessoa de mais idade, por favor, hein? Você é uma moça jovial. Veja bem, eu me lembro, quando eu olho para minha casa, meu pai e minha mãe estão juntos até hoje, e separação não existe no diálogo. Os pais deles também, os bisavós deles também, mas hoje, no mundo de hoje, o que você vê? Você vê separação, não gostei, estou separando. E falando isso com a minha esposa, que eu faço parte de uma geração que, se não está bom, eu pulo fora. Eu quero ser feliz. Eu falo isso para ela, que isso está em mim. Não é uma coisa que eu gostaria, mas faz parte da minha geração. Está isso em novela, está isso em livro, está isso em filme, está isso em jogo de videogame. Se não está bom, tchau, eu vou seguir minha vida, vou casar com outras pessoas, porque tem 1 bilhão de pessoas no mundo, então com certeza alguma mulher vai casar comigo. Então a gente pensa, vou ser feliz, e a gente entende, a gente foge do deserto, a gente foge das tribulações, a gente foge das coisas difíceis.
Está dentro de mim, eu faço parte dessa nova geração. E a geração que vai vir depois de mim vai ter mais crises ainda, porque é o que o mundo está pregando. Mas voltando para o texto, para que a gente não se perca, para quando a gente olha para o mundo, parece que o mundo está órfão, sem pai, sem a palavra de um pai. E é esse motivo, esse pensamento de orfandade, esse pensamento, esse espírito de que você não tem um pai, que você não precisa de um pai, é um dos motivos de alto índice de criminalidade. E nós podemos dizer com toda certeza que o pensamento órfão é a causa de muitos problemas da humanidade. Muitos. E aí a gente vai vendo isso com o tempo, né? Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, realmente é difícil achar que não tem esse espírito na face da terra. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas... aí vai longe. Mas a verdade está estampada em nós, irmãos. Está estampada na nossa cara, é que muitos problemas da humanidade podem ser atribuídos ao espírito de órfão. E aí, só para que não haja dúvida, quando Asaf vai exortar o povo de Deus, dizendo o seguinte: olha, vocês deixaram de ler a Bíblia para os seus filhos. Quando ele faz essa exortação, você, seja por qual finalidade que houve a separação, é da mãe quanto é do pai o ensino bíblico. É da mãe e do pai o ensino bíblico. Então, se você separou, se você é separado, ensine a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, lembre-se, o filho, a filha, você, o seu marido, nós fomos criados primeiro para ter um encontro com o Pai, com o nosso Deus, para depois termos um encontro com os nossos. Primeiro para Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso ensinar é respeito de Deus. Uma das coisas que vocês podem ver, eu não sei se vocês já viram pastores que vão em presídio, ou pastores que pregam em comunidade. Eu nunca me esqueci que eu consigo chegar para um traficante e dizer para ele: se converte, senão você vai para o inferno. Ele te ouve, ele te respeita por isso. Porque ele sabe que a mãe dele é crente, que está orando por ele. Ele respeita isso em você, não é verdade? Ele respeita isso em você. Porque a mãe ensinou o evangelho para a criança. Porque ele sabe que a mãe é uma mulher que ora. O que eu quero dizer com isso é que ensinar a palavra bíblica pode mudar a história de muita gente. A palavra, o ensinamento, o que Deus revela para nós. E aí eu gostaria de entrar aqui no ponto sobre o espírito de orfandade, que esse é um espírito antigo, liberado com a queda do homem. É um espírito cuja alegria maior é separar os filhos do pai. Os filhos do pai. E como já dito para vocês, o Jardim do Éden era uma casa, uma família. Adão, Eva e Deus. Maravilhoso. Satanás, que tinha sido expulso do nosso futuro lar, que é o céu, quando ele foi expulso daquela família, expulso daquele lar, ele não se contentou. Quando ele se depara com Éden, se depara com Adão e Eva, se depara com uma família, ele diz: quer saber, eu quero destruir eles também. Já que eu fui expulso e eu não assumo o meu erro, eu vou também acabar com essa família que Deus criou. E lá foi Adão, lá foi a serpente tocando no coração de Eva, tentando persuadir Eva. Eva então cai, e ali naquele exato momento o espírito de orfandade foi liberado sobre a face da terra, em que eu acho que eu não sou amado pelo meu pai, em que eu acho que o meu pai não me ama mais, em que eu vivo uma vida sem buscar direcionamento do pai, em que eu vivo uma vida em que eu acho que eu posso fazer o que quiser, que não tem problema. A gente vive uma vida, parece que as coisas perderam valor. E aí é interessante, irmãos, quando a gente se depara com esse texto, é que o mesmo espírito que destruiu o relacionamento entre Deus e Adão e veio no coração da serpente, é o mesmo espírito que tenta destruir as casas de hoje em dia. Quando a gente diz, irmãos e irmãs, aprendemos isso no estudo de intercessão, que o projeto do diabo é destruir a família. É destruir a família. É chegar para uma criança e dizer para ela: olha, você pode ser o que você quiser. Você nasceu menino, mas você pode ser menina. É normal. É chegar para uma mulher e dizer: olha, eu quero dizer para você uma coisa. Quem disse que você precisa desse homem? Você pode ter uma vida independente, você não precisa mais de homem. Larga ele fora, o homem só serve para dar filho. É chegar para um homem e dizer: olha, você é agressivo, você é um abusador em potencial, você é mau, você é ruim, você é isso.
É chegar para um adolescente e dizer, ó, faça o que você bem quiser, porque teu pai te ama mesmo, então vai dar tudo certo. Vai viver a vida que você quer, vai fazer o que você quiser, viva um hinduísmo, amanhã você não sabe se você vai... Meu irmão, faça o que você quiser. Isso é o que o diabo faz. É isso que o diabo faz. É destruir a família. E por incrível que pareça, irmãos, o espírito de orfandade é aquele que te impede de ter um encontro com o Pai. Porque você sempre vai falar o seguinte, pô, eu acho que eu vou receber reprovação. Eu acho que eu vou receber, talvez, Carlão, uma palavra de dureza. Eu acho que eu vou receber de Deus um não. A gente olha para a gente mesmo e a gente fica com medo de falar com o Pai. Não é assim que acontece na nossa vida? Quando a gente, na nossa juventude, nós fizemos besteira, a gente não tinha medo de chegar para o pai e para a mãe para confessar os nossos erros. É a mesma coisa com o relacionamento com Deus. Só que existe uma diferença, e o espírito de orfandade sabe isso. O que ele quer é que eu e vocês nos coloquemos, sentimos aquele desejo de um filho pródigo. Sai e vai viver o mundo. Faz o que você quiser. Só que a gente esquece que esse espírito gera isso dentro de nós, mas a gente esquece que temos um pai sempre esperando a gente voltar. Nunca se esqueça disso. Por mais que esse espírito tome conta de muitos, sempre tem um pai nos esperando voltar, com roupa pronta, com anel pronto, e como eu já preguei semana retrasada, com uma celebração para a gente, com uma festa, um banquete para nos receber com alegria, porque esse é o pai que nós temos, que é o nosso Senhor. E por fim, em Adão e Eva descubro quão especial eu sou para o Pai. Quando eu me deparo com a criação, eu percebo que eu sou filho, eu sou amado, eu sou especial, eu sei quem eu sou, eu sei como o Pai me valoriza, e eu sei o que Satanás está tentando fazer, dizer para mim que eu não pertenço a Ele. A Ele eu digo, Senhor. Quer dizer que eu sou reprovado, que o Pai não tem prazer em mim. E gente, convenhamos, quantas vezes você que é pai, você que é mãe, já não falou palavras duras para os seus filhos, e os seus filhos se sentiram deixados de lado, ou se sentiram menos amados. E é isso que Satanás faz. Olha, Deus não te ama assim não. Eu acho que Deus não está disposto a te perdoar não. Mas Deus é um pai que está disposto a perdoar, direcionar, exortar, para que a gente tenha uma vida prazerosa e maravilhosa na face da terra. Por isso, eu nasci para me relacionar com o Pai, eu vivo uma vida para ter um encontro face a face com meu Pai. Lá eu sou amado, eu sou cuidado, ali eu me sinto bem, ali eu me sinto com descanso. Você ir para a casa do seu pai e lá você é tratado bem, você é tratado com carinho, você se sente acolhido. É isso que tem para nós. Por isso que eu fui feito para ter um encontro com o Senhor, onde eu sou amado. E não só isso, quando eu vou no meu Pai, eu me sinto seguro de qualquer coisa. Quantos aqui, quando seu filho chega, e seu filho fala que está com problema financeiro, você não diz, filho, se quiser eu te ajudo. É na verdade, o filho se sente o quê? Seguro. Por mais que dê todos os problemas possíveis, eu tenho um pai e uma mãe para cuidar de mim. Sim ou não? É assim também com Deus. Quando a gente se sente seguro, a gente se sente incerto das coisas, é só me ajoelhar, me encontrar com o Pai, que dali eu saio mais certo de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque tem um Pai que zela por mim. Quando eu me deparo com esse fato, eu começo a mudar a minha perspectiva, o meu pensamento. Eu começo a entender que eu sou um garotinho diante de um grande Pai. E ali eu começo a moldar a minha maneira de ver as coisas, Carlão, que é o seguinte: problemas grandes, pais pequenos. Problema grande, Deus pequeno. Problema grande, um pai pequeno. Mas um pai grande, problema pequeno. Qual é a dificuldade que teu filho está passando que você não vai lá e fala, filho, eu estou contigo. Esse problema eu resolvo para você. Teu problema é isso, eu quero ajudar você. Por quê? Porque você é um pai que zela para o teu filho. Agora, se teu amor pelo teu filho é tão maravilhoso, imagina o amor de Deus para com você. É 10.000 vezes maior do que o que você sente pelo teu filho. É um sentimento que transcende qualquer coisa. E por fim, amados, Romanos capítulo de número 8, verso de número 15. Se você puder ir comigo, vai ser muito especial. Romanos capítulo de número 8, verso de número 5. Vai dizer o seguinte: pois vós, eu vou ler aqui na minha versão, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos,
e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Abba, Pai. O Espírito que Deus colocou em nós não nos faz ter medo, pelo contrário, Ele nos faz dizer: Abba, Pai. E eu fico imaginando qual foi a primeira palavra que Adão disse quando foi criado. Talvez essa seja a palavra que na minha cabeça mais se encaixa: Abba, Pai. Eu conheci o meu Pai. Eu sei quem é meu Pai. Não é um espírito de escravidão. Quando o filho pródigo volta, ele quer ser o quê? Escravo. Ele não quer ser filho. Mas Deus não te chamou para ser escravo. Deus colocou sobre você o sopro de vida para você ser filho de Deus. Você é filho de Deus e não mais escravo. E por causa disso, eu quero que você compreenda algo para a gente então dar esse início, né? Esse é o start dessa maravilhosa manhã. Você é filho, você é amado e você foi criado para ter um encontro único com o Pai, que é o nosso Deus que está nos céus. Eu quero que em nome de Jesus algo esteja gravado no teu coração. Nesse processo que nós estamos iniciando a partir de hoje, eu quero que você faça um exercício muito especial. Toda vez que você for orar, segue a orientação de Jesus. Eu sei que alguns de nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai, né? Paizinho, essa coisa assim fica meio para alguns de nós, né? A gente fica, pastor. Mas eu quero que você faça um exercício. Faça um exercício. Porque se Jesus, o nosso Salvador, sempre chamou Deus de Pai, faça esse exercício. Quando for orar, chama de Pai. Tenta mudar essa relação. Tenta buscar intimidade. Senhor, eu sei que o Senhor era o meu Pai. Ou às vezes eu confesso que até para comigo, eu me sinto com dificuldade às vezes de chamar Deus só de Pai. Eu confesso que eu sinto essa dificuldade, talvez por questão de milhões de questões relacionadas à religião, mas então eu começo a chamar Deus o Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai, o Senhor é meu Pai. E começo a orar dessa maneira. Porque se a gente vai falar sobre escolher ser filho, é escolher entender que o teu relacionamento é com o Pai, e quando você entende isso, você vai saber que a partir do momento que Deus te chama de filho, Ele quer que você entenda que você é muito especial para Ele. Você é muito especial para Ele. Você é único para Ele. E você é tão amado por Ele, que João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo, Ele olhou para você, te amou tanto, que Ele disse: eu vou enviar um filho meu para que esse possa ser salvo. Não tem algo mais lindo, irmãos, do que olhar para a Bíblia e descobrir que todos os personagens bíblicos, tirando Cristo, cometeram seus erros, falharam em algumas coisas. Isso me traz um alívio. Isso me traz um alívio. Não porque eu torço pelo erro deles, né? Misericórdia. Mas isso me traz um alívio porque eu entendo que eu, como filho, eu também erro. Eu, como filho, eu também cometo meus vacilos. Mas graças a Deus eu tenho um irmão mais velho que se chama Cristo Jesus, que me leva diante do Pai, e ali eu consigo adentrar a presença do meu Pai com toda a confiança que eu preciso. E todas as vezes que vocês forem orar em nome de Jesus, lembre-se, eu preciso me encontrar com o Pai. Eu estou passando um momento difícil, pastor, naquele dia. Vai ao braço do seu Pai. Eu estou passando por situações emocionais complicadas, então você precisa se encontrar com o Pai. Meu casamento está com problemas, então você precisa correndo encontrar com seu Pai. Pastor, eu me sinto às vezes não desejado, eu não me sinto bonito, eu não me sinto querido, às vezes acho que meus filhos não valorizam o meu papel como pai. Vai ao encontro do Pai, que Ele vai mexer no teu coração, Ele vai trazer conforto a você, Ele vai dizer para você que você é amado, Ele vai exortar você, Ele vai direcionar você, Ele vai abraçar você, porque o Pai, um bom pai, entende a limitação dos seus filhos, não é verdade? Um bom pai sabe a fraqueza dos seus filhos. Meu filho, eu sei que ele naquela situação ali, ele é complicado. Então você, quando pai, seja qual for a idade do seu filho, você sempre vai falar: filho, já tomou juízo em relação a isso? Uma coisa que mãe faz que eu tenho pavor é lembrar dos erros de quando a gente era criança. E ela acha que a vida inteira a gente continua errando naquilo. Fernando, você não é bom, porque quando você era criança, eu falei: meu Deus, mas eu tinha 13 anos, misericórdia, o tempo passa. Pai é assim, o pai vai estar sempre olhando e vai dar força a você, porque ele sabe as suas
limitações. E graças a Deus, quando a Bíblia vai dizer para mim que Deus sonhou comigo, desejou comigo, Ele me contemplou muito antes do meu pai e da minha mãe me colocarem sobre a vida, me colocarem a existir. Deus me desejou muito antes do meu pai e da minha mãe terem planejado. E a coisa mais gostosa de saber que eu sou filho de Deus é que, independente de como eu fui criado ou meus pais planejaram, eu sei que eu fui planejado por Deus primeiro. E aqueles que são como eu, filhos do carnaval, que eu nasci em novembro, né? Então novembro, resultado do carnaval. E eu sou filho adotivo, então eu já penso milhões de coisas. Por mais que meus pais tenham dito, não planejei, aconteceu, tudo bem, pode ter acontecido para você, mas para Deus eu fui planejado. Para Deus eu fui planejado. Eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos aqui precisam ter um encontro com o Pai hoje? Para dizer, Senhor, eu preciso me sentir um filho amado. Eu preciso ressignificar quem eu sou. É olhar as coisas da maneira como eu devo ser visto. É olhar para a minha vida e de entender quais são as suas palavras para mim. Eu sei que eu preciso. Eu tenho certeza que você também precisa. Então a gente vai começar esse mês inteiro e, se Deus quiser, adiante, lembrando quem nós somos. Quem nós somos. Diga para a pessoa do seu lado: você é especial. Você é especial. Valorize isso. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. Eu quero que valorize. Que em nome de Jesus você faça dessa canção a sua oração nessa maravilhosa manhã. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga isso. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aplauda o Senhor, amados. Amém. Aleluia.